Chega final de ano e uma das coisas que eu sempre costumo fazer é a retrospectiva de tudo que se passou, de tudo que eu já li ou assisti e também a criação de metas do que eu pretendo fazer no ano que está chegando. E nada mais justo agora com o canal do YouTube do que trazer um pouquinho dessa vivência, primeiramente da literatura, com vocês. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é a retrospectiva literária, que é o que eu vou fazer com vocês hoje, e também falar um pouquinho sobre as minhas metas no ano que vai entrar. Então eu fiz um top 10 dos livros que eu li. Nesse ano eu li 33 livros, estou lendo o 34º, não sei se eu vou terminar antes da virada, mas se eu terminar eu falo um pouquinho sobre ele com vocês. E eu vou falar para vocês o meu top 10 dos livros lidos. E vamos começar logo essa lista para que a gente não fique se enrolando. O 10º melhor livro que eu li é O Exorcista, do William Peter Blatty. Essa edição super linda que eu já mostrei no unboxing e também mostrei na resenha do próprio livro que tem aqui no canal, vocês podem ver depois. E o que eu vou falar para vocês é que é um livro muito bom, não é à toa que ele é um clássico que se tornou imortalizado no cinema. Ele é um livro que traz uma temática da demonologia, do exorcismo, de uma maneira bem interessante. A gente consegue ver o desenvolvimento do personagem e consegue ficar até com bastante medo, que foi o meu caso. Então vale a pena ler, ele está no meu 10º aqui como uma das leituras clássicas do ano. E no 9º lugar, eu vou trazer para vocês esse livro incrível que é o Flores para Algernon. Ele não é um livro de terror, aqui ele vai contar a história de um centro médico que resolve fazer um experimento e esse experimento busca aumentar a inteligência das pessoas. E aí eles escolhem uma cobaia para esse experimento, primeiro o ratinho que se chama Algernon, por isso o título do livro, e depois um rapaz que tem uma deficiência mental severa, então ele já está na fase do retardo, e quando eles fazem esse experimento, ele se torna super inteligente. E a gente vai acompanhando o desenvolvimento da inteligência dele a partir de um diário que ele mesmo escreve. Então no começo do livro ele escreve todo errado, ele tem algumas ideias desconexas, ele não tem nenhuma noção de mundo e conforme o livro vai se aprofundando a gente vê que ele tem noção do mundo e ele se torna até mais inteligente que os médicos e junto com todo esse conhecimento ele acaba perdendo a sua inocência e aí que a gente começa a pensar sobre o que é de fato ser inteligente e qual é o valor da inteligência tanto física quanto emocional que nós acabamos dando na sociedade. É um livro muito bom. Ele faz a gente pensar bastante. Eu lembro que eu li e fiquei bastante impactado. E em 8º lugar eu trouxe só um exemplar dessa saga gigantesca que é A Torre Negra. Enfim, eu consegui terminá-la. Faltava o livro 6 e o livro 7, então eu consegui terminar tranquilamente. E foi um livro que eu confesso para vocês, foi uma série, confesso para vocês, que ela foi muito custosa. Teve alguns momentos que Stephen King foi muito prolixo, que eu achei muito chato. Teve alguns livros que eu achei um pouco desnecessários. Mas quando chega no final, o Stephen King fala uma frase que faz todo sentido, que eu já falava muito tempo antes da minha vida, que é a questão do caminho. A gente tem que aproveitar o caminho e não tanto o final em si. E foi isso que aconteceu. A Torre Negra foi uma história que o caminho todo vale a pena, por mais os caminhos que sejam demorados, mais lentos, mais sófregos, na verdade é o que é a história em si. O 7º livro é um livro que eu tive muito carinho. É O Sepulcro, do F. Paul Wilson. Isso aqui é uma série de 6 livros. Tem um 7º livro que não foi lançado no Brasil. E esse aqui é o 2º. Só que são histórias separadas. O primeiro é o Fortim, que eu gostei muito. Eu li há muitos anos atrás. Talvez eu traga uma resenha para vocês no futuro. E nesse 2º, Sepulcro, a gente vai conhecer uma história voltada para monstros mitológicos. Então é um detetive particular, de certa forma, é mais próximo de um matador de aluguel, que acaba se envolvendo numa história em que bate no submundo do sobrenatural. Eu vou trazer uma resenha mais específica para vocês, mas eu digo que vale muito a pena. Se você encontrar no sebo, você pode ler sem nenhuma ordem cronológica, é muito divertido. E faz tempo que eu não li um livro de monstros que me deixasse interessado, porque geralmente livro de monstros eu acabo achando meio bobo e não foi o caso. E agora a gente vai para o 5º lugar. Nesse 5º lugar eu trouxe 2 livros e não um, que é livros que eu já resenhei aqui, são os livros do Daniel Cole. O primeiro é O Boneco de Pano e o segundo é O Marionete. Gente, se você gosta de romance policial, dá uma chance pro Daniel Cole, ele é um cara incrível, um cara super solícito, ele me respondeu inclusive no Facebook, eu comentei que foi um livro incrível, com meu péssimo inglês, ele foi muito simpático. E esse livro aqui é demais, os dois.
A história é da primeira de um assassino que mata várias pessoas e vai remontando as pessoas como um Frankenstein, então perna de um, cabeça de outro. E no segundo livro, A Marionete, a gente acompanha outro assassino tão cruel quanto o primeiro. E esse assassino, ele faz com que as pessoas matem umas às outras, e o matador, ele escreve marionete, e a pessoa que morre, ele escreve isca. Então, como encontrar um assassino que o próprio assassino do crime específico está na cena do crime. Então, o assassino por trás do assassino. É uma história brilhante, muito legal, vale muito a pena ler. No quinto lugar, eu vou trazer um autor brasileiro que se vocês viram a resenha, vocês viram que eu me apaixonei demais, que é o Felipe Castilho com o livro Serpentário. Aqui a gente vai acompanhar uma história incrível de amigos que retornam, amigos de infância que retornam ao seu lugar de origem e precisam enfrentar fantasmas do passado. E esses fantasmas, eles têm a ver com uma ilha que é uma ilha chamada Serpentário, a Ilha das Cobras. E lá nessa ilha tem vários segredos, vários mistérios. Tem um dos maiores vilões que eu já li, é muito interessante, muito bem escrito. Então, se você acha que leitura nacional não tem bom escritor, é mentira, porque o Felipe Castilho está aqui para provar. E tem mais um autor que eu vou chamar para vocês daqui a pouco, que está no meu top 3, que também é super incrível e mostra como o terror nacional é muito bem escrito e está muito bem representado. O quarto, com toda certeza, foi o Rex. Essa história aqui, ela é incrível pela sua criatividade. Mesmo quem não tenha gostado, já vi que ele é meio controverso, tem pessoas que não gostam tanto dessa história assim. Uma coisa que ninguém pode negar é que esse livro é extremamente criativo. Eu nunca vi nenhuma história similar a ele na literatura. E olha que é muito fácil você copiar histórias no mundo de histórias que a gente já tem. Aqui a gente vai conhecer uma cidade que abriga uma bruxa milenar. E para ter controle sobre essa bruxa, eles têm um aplicativo que diz aonde ela está no exato momento que está acontecendo. Então, tipo, se a bruxa aparecesse aqui, eu faria uma atualização no aplicativo do Rex App e diria que ela estava aqui em determinada hora, e assim toda a cidade saberia mais ou menos os passos que a bruxa dá. E essa bruxa, ela está com a boca costurada e os olhos costurados, com os pés com correntes, as mãos amarrotadas, porque quando ela sussurra, esse sussurro faz com que as pessoas se matem. E outro detalhe é que ninguém pode sair dessa cidade, porque quem sai dessa cidade fica muito tempo fora, começa a ter pensamentos suicidas, e quanto maior for o tempo fora da cidade, maior é a chance deles se matarem. E geralmente acontece isso. E aí a história vai se desenrolar quando alguns jovens, como sempre, acabam testando os limites dessa bruxa para ver se realmente ela tem tanta alta periculosidade. E, gente, o inferno que ela vai causar nessa cidade vale muito a pena. E a gente vai ver, como sempre em livros similares, que o horror nem sempre é sobrenatural, que o horror real dá muito mais medo e que nós, seres humanos, somos muito cruéis. E agora a gente vai para o nosso top 3. No terceiro lugar, eu vou trazer para vocês um autor que eu conheci esse ano, que eu tive a honra de conhecer, um autor nacional, super solícito e simpático também, que é o César Bravo. Esse livro aqui, gente, é realmente top 3, eu amei cada pedacinho que eu li. São novelas, eu adoro novelas, que são histórias maiores que contos, então dá para se aprofundar. E aqui a gente vai conhecer o Vladimir Lester, que é um cigano que ele vai parar no mosteiro depois que sua tribo o abandona. E chegando lá, ele começa a pintar, que é a sua paixão de fazer desenhos. Ele faz pinturas a óleo, só que ele utiliza uma tinta vermelha que é muito diferente. Ela vem de uma origem desconhecida, e essa tinta pinta coisas que deixam as pessoas completamente loucas. E aqui a gente vai acompanhar 4 histórias, e todas as histórias têm a ver com Vladimir Lester. A segunda vai ter um cara que busca essa tinta desesperadamente, e aí vai ter mais outras histórias que você pode saber um pouco mais na minha própria crítica aqui no meu canal. Vale muito a pena. Se você está em dúvida sobre ler ou não o autor nacional, tanto Felipe Castilho quanto César Bravo, vale muito a pena a empreitada. E agora, chegando no meu segundo melhor livro, esse livro aqui, gente, eu fiz uma resenha aqui no YouTube, caso você ainda não tenha visto. Foi uma das primeiras resenhas que eu fiz no canal, que eu quase chorei, porque eu fiz exatamente depois que eu terminei esse livro. Esse livro é muito forte. Ele conta a história de 2 amigos que passam por um completo abandono parental, então tanto a mãe quanto o pai não dão bola para eles, então eles ficam meio que jogados no mundo, e eles acabam encontrando um no outro o caminho que eles precisam. Eles acabam encontrando o afago, o aconchego, a segurança. Só que eles confiam tanto um no outro
que eles não percebem que às vezes esse excesso de carinho e de cuidado pode ser algo ruim, porque eles não sabem exatamente como lidar com problemas mais sérios. E um dos personagens que está aqui, ele vai enfrentar problemas sérios psiquiátricos, então ele vai começar a ficar meio louco mesmo no decorrer do livro, e essa loucura é mostrada com o escurecimento das páginas. Então, quanto mais louco o personagem fica, mais escuro fica as páginas. E a gente acompanha esses dois personagens meio que se dragando um ao outro, como se fossem realmente dois lodos, dois lamaçais que acabam meio que entrando numa areia movediça. E o final desse livro é incrível, super impactante, tem uma mensagem que vale a pena ser lida. Se você quiser saber mais, veja minha crítica aqui no YouTube, que para mim valeu muito a pena. E em primeiro lugar, a gente vai falar sobre outro livro que traz um monte de coisinhas pra gente pensar também, que tem um filme na Netflix, que eu confesso que eu não gostei muito, achei meio confuso, mas esse livro, eu lembro que eu li ele em um dia, na verdade em uma madrugada, e quando eu terminei, eu reli mais uma vez, porque eu queria entender as nuances dessa história, que é muito bem escrita. Fazia tempo que eu não encontrava um thriller que ele realmente trouxesse essa alegria literária. Então eu fiquei muito alegre. É a história de um casal que viaja meio que umas férias rumo à casa dos pais de um dos dois, e no caminho a moça em questão ela acaba fazendo algumas alusões sobre sua própria vida, sobre o que ela viveu até ali, e também ela acaba pensando um pouco sobre o relacionamento que ela tem com esse cara. Então ela vai pensando em acabar com tudo porque ela não está muito contente. Só que quando ela chega na casa dos pais do namorado, ela acaba notando algumas coisas muito estranhas. E essas coisas estranhas vão ficando cada vez mais piores, até que chega no final, que é aterrador. Se você viu o filme da Netflix e ficou meio confuso, leia o livro que tudo vai ficar esclarecido. E, por sua vez, se você viu e gostou do filme da Netflix, esse livro então vai ser o livro da tua vida. Para mim, com toda certeza eu vou guardar esse livro no fundo do meu coração. E além disso, eu vou falar para vocês quais são as minhas metas literárias. Esse ano eu li 33 livros, eu pretendo ler 40 livros no ano que vem, então vou aumentar um pouquinho a minha meta, não vou estender muito. Eu pretendo também ler um clássico universal, porque por incrível que pareça, eu já leio há muitos anos, mas eu nunca li nada dos clássicos, então eu pretendo ler ou Tolstói, ou Dostoiévski, ou até o Victor Hugo, Os Miseráveis, que são coisas que estão na minha lista há algum tempo. Eu quero muito ler Júlio Verne, então as 20 Mil Léguas Submarinas, eu quero ver como que é esse mundo mágico, ou qualquer um dos outros livros dele. Eu quero ler também H.G. Wells. Eu não sou muito fã de ficção científica, mas o cara é um mestre, né? Ele sabe criar esse mundo imagético, eu quero muito conhecer. Eu quero ler mais autores nacionais, pretendo ler um pouco do Rafael Montes, que eu tive uma experiência meio ruim com O Condado, se eu não me engano. Eu não gostei muito, mas eu pretendo ter uma nova experiência com ele, dar uma segunda chance. E também eu pretendo ler um livro chamado S, que eu tenho aqui. Eu mostro para vocês depois. Ele é um livro meio complexo, ele tem vários adendos, então quando você abre ele, ele vem numa caixinha muito bonita, tem várias coisas que você retira. Eu vou colocar a foto do livro aqui. E eu acabo não lendo ele porque ele é meio difícil de ser lido. Então não consigo levar no ônibus, não consigo levar para nenhum lugar e para outro. E eu costumo ler mais em translados. Então assim eu finalizo minha primeira lista. Então eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez até esse momento. Então curta, compartilhe e principalmente se inscreva para a gente crescer junto nesse ano que vai chegar.